Vamos falar sobre uma habilidade que é, ao mesmo tempo, uma arte e uma ciência: criar o questionário de perfeito. E olhe que isto não serve apenas para académicos ou investigadores, é para qualquer pessoa que precise de recolher informação que seja, bem, que seja fiável. Nesta análise vamos ver exatamente como se faz isso, passo a passo. E esta citação, acho que resume tudo na perfeição. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que sim, existem regras, claro, mas criar um bom questionário exige também prática, intuição e um cuidado quase artesanal. No fim de contas, não estamos a falar de uma simples lista de perguntas, mas sim de um instrumento de precisão. Então, qual é o nosso plano? É este aqui. Vamos construir um questionário do zero. Primeiro, vamos ver o que é. Depois, a psicologia por trás das respostas. A seguir, a estrutura. Como criar as perguntas. A importância do pré-teste e, por fim, as ferramentas modernas que temos à nossa disposição. Muito bem. Vamos lá começar pela base de tudo. Antes de se construir o que quer que seja, é preciso perceber o projeto, certo? Então, o que é afinal um questionário e qual é a sua função principal? Ok, vamos olhar bem para esta definição. Há aqui umas palavras-chave muito importantes: estruturado, escrito e, crucialmente, sem a presença do pesquisador. É isto que o distingue de uma entrevista, por exemplo. Por ser uma ferramenta padronizada, permite que as pessoas respondam no seu próprio tempo, o que muitas vezes leva a respostas mais pensadas e honestas. Certo, já percebemos o que é. Agora, a pergunta de 1 milhão de euros. Porquê? Porquê é que alguém se daria ao trabalho de responder a um questionário? A resposta, como quase sempre, está na psicologia humana e numa teoria que é super útil para isto. Chama-se teoria da troca social e a ideia é surpreendentemente simples. As pessoas participam quando sentem que vale a pena. É quase como uma transação, uma troca. O nosso trabalho, como criadores de questionários, é fazer com que essa troca seja vantajosa. Ou seja, os benefícios têm que ser maiores que o custo do tempo e do esforço. Certo, mas como é que aplicamos isto na prática? Vamos ver. Para as recompensas, às vezes um simples "a sua opinião é importante" já faz maravilhas. Para os custos, é preciso ser breve, usar uma linguagem clara, sem jargões complicados. E, finalmente, a confiança. Aqui a transparência é tudo. Dizer quem está por trás do estudo e, claro, garantir o anonimato. É fundamental. Ok, conseguimos motivar as pessoas a participar. E agora? Agora temos de as guiar nesta pequena jornada que é o questionário. E acreditem, a ordem das perguntas pode ser tão ou mais importante do que as perguntas em si. A melhor forma de pensar nisto é a abordagem de funil. É a estrutura mais lógica. Começa-se pelo geral, pelo mais amplo, e depois vai-se afunilando para o específico. Pensem nisto como um aquecimento antes de um treino. Ninguém começa a correr a toda a velocidade, pois não? Aqui é a mesma coisa. E este fluxo é mesmo crucial. Vejam bem, começar logo a pedir dados demográficos, idade, rendimento, etc., é um erro clássico. Isso pode pôr as pessoas na defensiva e influenciar todas as respostas seguintes. Por isso, a regra de ouro é: essas perguntas ficam para o fim. Sempre. Quando a confiança já foi criada. Muito bem, já temos a estrutura. Agora vamos mergulhar nos tijolos, nos blocos de construção de tudo isto, as perguntas. É aqui que aquela ideia da arte imperfeita que falámos no início realmente se manifesta. Basicamente, temos dois grandes tipos de perguntas, abertas e fechadas, e a escolha entre elas é estratégica. As perguntas abertas dão-nos o porquê, aquela riqueza de detalhes. O problema é muito mais difícil de analisar. Já as perguntas fechadas são o oposto, super fáceis de responder e analisar. O risco? Podem simplificar demasiado as coisas. Na maioria das vezes, o segredo está no equilíbrio. Agora, atenção. Há armadilhas por todo o lado na hora de escrever perguntas, e uma das mais clássicas são as perguntas de duplo sentido. Por exemplo, perguntar: acha que os impostos e a despesa pública devem ser reduzidos? Bem, para lá, isso são duas coisas diferentes. É preciso separar. O objetivo é sempre o mesmo: clareza e neutralidade. Ok, este ponto é um pouco mais técnico, mas é super importante. O tipo de pergunta que se faz define a escala de medição. E a escala dita o que se pode fazer com os dados depois. A escala nominal é só para categorias. A ordinal já tem uma ordem, como um ranking. A intervalar tem intervalos iguais, como a temperatura. E, por fim, a de razão, que tem um zero verdadeiro, como a idade ou o rendimento. Escolher a escala certa desde o início é o que vai permitir uma análise estatística potente mais tarde.
Pronto, o questionário está feito. Está pronto para ser enviado para o mundo, certo? Não? Errado. Ignorar o pré-teste é possivelmente o maior e mais comum erro que se pode cometer. É o nosso controle de qualidade e é inegociável. E a pergunta é mesmo essa: está realmente pronto? Porque o objetivo do pré-teste não é recolher dados para análise. O objetivo é testar o instrumento. É a nossa oportunidade de encontrar todas as falhas, as perguntas que ninguém entende, os problemas de fluxo, antes que seja tarde demais. E o que é que se deve procurar? Bem, há sinais de alerta claros. Um monte de respostas em branco? Mau sinal. Se as pessoas sentem necessidade de acrescentar comentários como "bem, depende" a uma pergunta de sim ou não, é porque a pergunta está mal formulada. Cada um destes sinais é o alerta a dizer atenção, corrige isto. Ok, o nosso questionário passou pelo controle de qualidade, foi afinado e está pronto. Agora falta o último passo. Como é que o vamos entregar às pessoas? Qual é a ferramenta certa para o trabalho? E aqui a escolha depende muito dos objetivos e do público-alvo. Os questionários online são fantásticos, baratos, rápidos, os dados entram automaticamente, mas excluem quem não tem acesso à internet. Por outro lado, o papel chega a toda a gente, é mais inclusivo. O senão é muito mais lento e muito mais caro. E só para se ter uma ideia do desafio, especialmente com os métodos tradicionais, vejam este número: 30%. É a taxa média de retorno de questionários enviados por correio. Isto significa que 70% das pessoas simplesmente não responderam. E é por isso que cada detalhe que falamos até agora é tão importante para maximizar a participação. Então, para resumir, primeiro, um bom questionário é uma troca. Segundo, a estrutura de funil é a melhor amiga de qualquer criador. Terceiro, as perguntas têm de ser claras, simples e neutras. E, finalmente, o ponto que não se pode mesmo saltar: pré-testar sempre. É o seguro de vida do vosso trabalho. E para fechar, fica uma última reflexão. No final do dia, a grande questão não é só o que se pergunta, mas como se pergunta. Porque um questionário, bem feito, não é só uma ferramenta para extrair dados, é uma forma de ouvir em escala. E a verdadeira arte está em construir um instrumento que esteja desenhado não só para perguntar, mas para escutar de verdade.